Muito boa tarde a todos vocês. Eu sou o Daniel Morales e já estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu e o Felipe Nascimento, que vamos ficar aí até as 3h30 da tarde no debate com Alan Gani e também Alexandre Cabral. E por aqui hoje nós vamos ter a Carla Argenta, que ela é economista-chefe da CM Capital. Então fique ligadinho aí que daqui a pouquinho a gente tem esse debate com a Carla ao vivo e você vai poder também participar mandando a sua pergunta para a gente aqui no nosso chat do YouTube, mas você também pode participar desde o YouTube, como também do Profit Pro da Nelogica. Você só pode mandar pergunta para a gente pelo YouTube, mas você que está no Profit também pode ir lá se inscrever no nosso canal e também deixar a sua pergunta. Fique à vontade aqui para participar do marketing, desse debate que a gente faz todas as tardes aqui na BMC News. Vamos então aos principais destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro deixou agora há pouco a Assembleia Nacional da Hungria sem falar com a imprensa. Ele esteve com o presidente da casa, László Kövér, mas a pauta do encontro não foi divulgada. Foi a última agenda na viagem que teve também, que incluiu a Rússia. Ele volta ao Brasil hoje à noite e deve percorrer as áreas atingidas pela chuva em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Os brasileiros ficam de olho no risco fiscal e também nos desdobramentos da PEC dos combustíveis. Ontem, os presidentes da Câmara e do Senado decidiram que o texto teria que ser consensual, aprovado nas duas casas, para dar mais rapidez. Mas ao invés de discutir nessa semana, eles preferiram adiar para a semana que vem. A equipe econômica também está preparando um pacote de crédito de 100 bilhões de reais. A ideia de Paulo Guedes é lançar na semana que vem, mas ainda não está muito claro de onde vai vir o dinheiro. Daqui a pouco a gente vai trazer esses assuntos aqui no BMC Market para falar com o Gani, com o Cabral e também com o Felipe ao vivo. Vamos dar uma olhadinha então como é que está o mercado nesse momento, os números do mercado nesse momento. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem como é que está aqui no Profit Pro da Nelogica. A gente dá uma olhadinha primeiro no Ibovespa. Queda 0,92% aos 114.124 pontos. Você vê aí que as maiores altas agora nesse momento é da TOTVS, com a maior alta, melhor dizendo, é a da TOTVS com 6,47%. Tem também Energias BR aí com 3,73%. Tem Marfrig com 3,44%. Tem o Grupo Natura subindo 2,48%. Tem Sul América com 2,29% de alta. Tem Ipera com 2,24%. Tem Pets com 1,46%, mas também nós temos em alta aqui o Açaí, a Qualicorp, Cielo, o BTGP também em alta, o Grupo Carrefour também, Telefônica Brasil, a Vivo também subindo e também Rumo aí no grupo dos positivos. Nas baixas, que é esses vermelhos aí na sua tela do Profit Pro da Nelogica, a gente tem a maior queda nesse momento, é da Gerdau. A Gerdau aí vem caindo 4,70%, seguido aí da Gerdau Met, que está caindo aí 4,42%. Tem também a Companhia Siderúrgica Nacional com menos 4,30%, a Usiminas caindo aí 4%, Vale com menos 3,49%, tem Ezetec com menos 3,44%, tem a CSN Mineração também recuando aí 3,31%. Mas tem também aí no grupo dos negativos, a gente tem também Alpargatas, Gol, 3R Petroleum, Cirela, Embraer, Dexco, Bradespar, tudo caindo nesse momento. E o dólar nesse momento agora está em alta, 0,39% aos R$ 5,17. Valeu, então a gente agora segue com as primeiras informações do BMC Market desta quinta-feira e eu chamo aqui para minha tela o Felipe Nascimento, que hoje está nesse swap que nós fizemos aqui na apresentação. Muito boa tarde para você, Felipe.
Boa tarde, Daniel Morales. Ótima quinta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente, para os investidores, para as investidoras e vamos que vamos. Eu tô por aqui na retaguarda, se precisar, tamo aí. É isso aí, tamo junto. Vamos começar com as notícias então? Bora lá. Bora lá. Vamos, então começa comigo então. O Itaú Unibanco anunciou um novo programa de demissão voluntária aí com período de adesão previsto para começar no final de março. Os critérios do programa incluem estar afastados há mais de 30 dias, ter mais de 60 anos e atuar em áreas que terão sua estrutura adequada à realidade de mercado. O Itaú não detalhou quais seriam esses setores. O PDV vale para todas as empresas controladas exclusivamente pelo Itaú no Brasil. Os impactos financeiros estimados para o programa também não foram divulgados. E a Vivo e o Banco BMG informaram que vão pagar juros sobre capital próprio. A Vivo vai pagar 180 milhões de reais. Segundo o documento, o valor por ação vai ser pago até o dia 31 de julho de 2023. A partir de 25 de fevereiro, a ação vai ser negociada ex-JCP. Já o Banco BMG vai pagar amanhã os juros sobre capital próprio a seus acionistas no valor bruto de 184 milhões de reais. A companhia já havia emitido uma primeira nota em 16 de dezembro do ano passado, comunicando esse pagamento. A distribuição do JCP tem como base de cálculo a posição acionária no final do dia 27 de dezembro de 2021. A Embraer anunciou uma parceria com a Widerøe e a Rolls-Royce para estudar uma aeronave regional conceitual com emissão zero de carbono. O estudo deve durar 12 meses. De acordo com a companhia, avanços na pesquisa científica podem tornar a energia limpa e renovável um grande facilitador para uma nova era da aviação regional. Segundo a Embraer, as três empresas vão compartilhar conhecimento aprofundado de design de aeronaves, demanda de mercado, operações e soluções de propulsão. Para a empresa, o estudo vai cobrir uma vasta gama de empregos de novas tecnologias de propulsão para examinar diversas soluções potenciais. O compartilhamento vai ser feito para desenvolver ainda mais a compreensão das tecnologias de emissão zero, seu amadurecimento e aplicação às futuras aeronaves regionais. E o BNDES vendeu mais de 50 milhões de ações da JBS numa operação que totalizou cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Num block trade coordenado pelo BTG Pactual, o banco estatal se desfez de 50 milhões de papéis. Em dezembro, quando o BNDES começou a se desfazer da JBS com a venda de 70 milhões de ações, a firma dos irmãos Batista levou praticamente todas as ações, desembolsando aí mais de 2 bilhões e meio de reais. Com a venda de ontem, o BNDES reduziu sua posição da JBS para menos de 20%. A aposta do banco na companhia foi bastante lucrativa. Desde 2007, a BNDESPAR colocou 8,1 bilhões de reais na JBS com um retorno que bateu Ibovespa, CDI e a meta atuarial do fundo de pensão do BNDES. É isso aí, Felipe. E aproveitando então, Felipe, aí a gente já aproveita para chamar os nossos dois componentes, Alan Gani e Alexandre Cabral, que já estão posicionados. Muito boa tarde para você, Alan Gani. Muito boa tarde, Morales, Felipe, Cabral, bem-vindo de volta aí à nossa audiência. Vamos lá. Muito boa tarde para você, Alexandre Cabral. Você já está melhor? Ainda tô tossindo meio cachorro, entendeu? De vez em quando vai ter um ataque aqui, aí eu vou, desligo o microfone e ligo de novo. Mas tirando a tosse de cachorro, de boa. O corpo não doeu bem no primeiro dia. Catarro, não é Covid. Eu acho que foi uma alergia a apartamento que estava fechado há muito tempo, com uma gripe que devia estar fraquinha ali. Eles falaram, opa, que nem Petrópolis, ar quente com ar frio. No meu caso aqui foi uma união de duas pequenas coisas que deu uma grande coisa. Que beleza, hein? Mas agora tá melhor. Teoricamente sim, vamos ver daqui a 2 horas, né? Meu medo é só garganta, mais nada. Vamos que vamos. Não, tá tranquilo então. Você tá assim e eu tô com alergia. Então eu tô aqui quase querendo espirrar várias vezes. Mas vamos que... E pior que não vem, né? Porque se espirrar, limpa, né? Não espirra. Não, é aquela sensação horrorosa, maluco. Não, e eu tô espirrando o dia inteiro e não adianta. É assim mesmo. Morar em São Paulo tem dessas, né?
Bora lá então, gente. Vamos começar então o nosso programa aí. Eu queria já começar com um dos assuntos do dia aí, que aliás não é um assunto do dia, é um assunto da semana passada e continua aí sendo aí um assunto que parece que não vai terminar tão cedo, que é essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia. E hoje pela manhã a gente deu até informação com a Giovanna Locatelli, lá dos Estados Unidos. A Giovanna trouxe a informação lá de que foram ouvidos barulhos de bombas aí na região da Ucrânia e houve a informação também divulgada de que teria acertado uma escola infantil. Mas também não tem tantos detalhes aí sobre o que está acontecendo. Você tem as emissoras locais, né, que dão essas informações, mas a imprensa internacional ainda não se aprofundou nesse assunto, o que gera ainda mais especulações em cima do que está acontecendo por lá. Ou seja, nós vamos ouvir esses barulhos de bombas no mercado financeiro, né, Gani, Cabral, Felipe? Eu acho que não fez tanto preço. O que mais fez preço foi a expulsão do maluco lá Da embaixada? Da embaixada. Acho que esse aí tá meio que, o cara expulsou só o principal homem o segundo principal homem dos Estados Unidos dentro da Rússia, né? Que é o primeiro embaixador. Isso é tenso, maluco. Isso é tenso, vai embora. Isso é muito tenso. Pode ser uma guerra que não vire uma guerra, mas volte a ser aquela guerra fria. Eu não te dou um tiro, mas eu começo a fazer sanção comercial, eu começo a expulsar teu cidadão daqui, mas não tem um tiro. Isso é horroroso. Fora que o Biden também já falou, né, que ataque da Rússia pode acontecer a qualquer momento, nos próximos dias. O Biden falando, estou esperando aí uma resposta de uma carta que eu enviei lá para o Vladimir Putin, ele não responde. Mas quem mandou foi o Correio Brasileiro? Aí não chegou ainda, né? Não sei. Hoje em dia faz uma reunião no Zoom, né? Manda um WhatsApp. Não, mas se ele mandou uma carta, então demora, aqui né? tem formalidades, né, dos governos. Não sei quanto será Washington, Moscou, o tempo de chegar uma carta. Será 2 dias? E aí tem que dia? voltar também, né? Porque tem que dar resposta. Não é só ele receber. Então dá uns 3 dias no mínimo essa história, né? Vai um, escreve um e volta em um. Mas você estava falando, Morales, da bomba no mercado. Dow Jones caiu 1,07, S&P caiu 1,19 e a Nasdaq 1,77 nesse momento, né? Hoje de manhã estava numa queda ainda pequena, mas aprofundou as perdas aí ao longo do dia com todas essas informações também. Só deixar o registro aqui, Gani. Pois é uma guerra, não só uma guerra militar, mas hoje a gente vive numa guerra de informações, né? Uma infowar. Então, de um lado aí você tem os Estados Unidos, o Biden dizendo que a guerra está iminente, ou seja, a qualquer momento, segunda vez que ele fala isso, a Rússia poderá invadir. Por outro lado, a Rússia nega veementemente, diz que não tem este plano e pede para as tropas da OTAN, né, e as tropas aí, principalmente as tropas americanas, deixarem ali a região, né? Tem esse fato do embaixador, né, Bartol Gorman, eu acho que é o nome dele, Bartol Gorman, que isso é um fato concreto mesmo, então é uma escalada aí na tensão geopolítica, aí não tem dúvidas, né? Se tem tropa, não tem tropa, quem vai invadir ou quem não vai. Isso daí ele realmente foi expulso dali, pode alimentar essa escalada geopolítica. Havendo um conflito, a pergunta que fica os Estados Unidos entra com as suas tropas do lado da Ucrânia e vai no combate direto com a Rússia? Me parece que não, porque isso poderia trazer um risco mundial. Mas a grande prejudicada nisso tudo é a Europa, né? Porque sofreria fatalmente aí sanções da Rússia. Você falou uma coisa interessante, o Gani, que é a questão da informação, né? Você tem o lado da Rússia e você tem o lado dos Estados Unidos.
Mas praticamente quase ninguém, quase nenhuma fonte jornalística está lá na região da Ucrânia acompanhando. Não que não tenha, tem, mas é muito pouco e você tem muita coisa local, né? Você tem o jornalismo local, mas fica complicado, né? Porque você tem uma informação que vem da Rússia, uma informação que vem dos Estados Unidos, e aí o que dá para acreditar nisso tudo, né? É difícil, porque basicamente a imprensa americana ela vai reportar o que o Biden está falando, o que a Casa Branca está falando, o que é natural. E aí é óbvio que o discurso da Casa Branca é um discurso de guerra a qualquer momento, risco iminente, etc. Por outro lado, as imprensas locais ali, elas vão reportar o que o Putin está falando. E o Putin está negando, está dizendo, não, estou retirando tropa, eu não quero guerra, eu sou um pacifista, né? Enfim, e aí, como você bem falou, a gente não sabe onde é que fica a verdade nisso tudo. E como há uma incerteza muito grande, incerteza é risco, risco vai para preço. Boa. E aproveitando também esse assunto, voltando aqui pro mercado, a gente é bom lembrar até que nós tivemos 7 pregões consecutivos de alta e muito se fala de que isso foi um reflexo aí na Bolsa por causa das tensões aí entre a Rússia e os Estados Unidos, né, na realidade, né? Gani, você acredita nisso também? Você acha que é isso que está mexendo aí com a Bolsa, que hoje está em queda? Eu acho que pode ser isso, a escalada da tensão geopolítica, mas também pode ser a ata do FONC de ontem, que veio, assim, embora ela não tenha sinalizado, contratado um aumento de meio para a reunião de março, mas foi uma ata dura, né? Em relação à condução da política monetária, dizendo que a situação agora da inflação é muito diferente ali daquele período iniciado em 2015, as condições são outras. E aí chama atenção para uma inflação disseminada, mudou o discurso, não é mais uma inflação transitória. Então é assim, a inflação de serviços, é salário subindo acima do nível de produtividade, choques de energia, de combustíveis. Então, uma preocupação muito grande com a inflação e o Banco Central diz, opa, peraí, e os índices de atividade estão vindo fortes. E é verdade, a gente acompanha aqui índices de atividade no varejo, na indústria, estão vindo todos acima do esperado. Então, embora ele não tenha contratado, me parece que as condições estão dadas para um aumento de 0,5 pontos percentuais na próxima reunião. Então, juntando esses dois fatores, eu digo que a Bolsa está caindo até pouco. Ô, Gani, então foi uma ata dura, mas desatou a queda da Bolsa. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Hoje não tem um motivo só. Foi uma para poucos. Foi para poucos. Eu acho que eu tô meio lesado, eu não ficar levantando e se sentando, não. Mas pensa, isso tá acumulado. Semana que vem eu vou estar tinindo. Então eu já vou começar o programa levantando. Eu tô louco. Tomara que vocês não tenham ouvido essa piada, mas eu tô louco para contar que esse conflito entre Rússia e Ucrânia é perigoso, porque pode desencadear traumas, e aí no caso, Cabral, um traumatismo ucraniano. Volta, Cabral. Eu sem força para levantar, mas eu arrasto a cadeira. Volta, Cabral. Eu tô vendo aqui, não vai cair não. Olha, eu diria, Gani, que... a menina lá da Capital tá falando sozinha lá, tá rindo, olha lá. Do tipo, não acredito que eu vou conversar com um cara que tá contando a piada dessa. Olha ela lá no Swift, lá balançando a cabeça. Tipo, não, com ele não. O pessoal de casa tá vendo. É sério isso. Aonde que ela tá? Tá lá. Tá lá, Swift. Pra você que tá acompanhando aqui o BMC Marketing Rádio. Olha lá, ela tá dizendo, meu Deus, eu vou ter que conversar com esse maluco, ele vai me perguntar do ucraniano. Vai querer saber pra mim o quilo do gesso, quanto tá. Ela tá só olhando lá. Pronto, mas vamos lá. Volta, Cabral. Volta. Vai, Cabral, comente, você ia comentar. O que ia falar? Se recupera. Não, o que eu vou falar. Não, foi o que eu falei junto com o Gani. Eu acho que tem de tudo um pouco. Não tem um filho só, não. Certo. Tem realização de 7 dias, tem influxo financeiro de gringo que o pessoal fez a conta que não veio dinheiro novo semana passada para a Bolsa Brasileira. Não veio dinheiro de semana passada, foi dinheiro velho.
Teve leilão de título público com a maior taxa do ano, em todos os títulos que ele vendeu hoje foi a maior taxa do ano, com maior volume financeiro, isso deve ter sido encomenda, tem de tudo um pouquinho, não tem assim, não pode dizer, a ata puxou a fila, mas eu não sei se ela é a principal de todos os motivos. E essa alta, né, o Cabral, dos prêmios na renda fixa também acaba penalizando a Bolsa, né? Se tornam mais ainda atrativos, né? Aquele papo, né? Aí o gestor de fundo, né? Pensando na cabeça do gestor de fundo aqui. Pô, se eles já. Seu Zé e Dona Maria só sabe que o leilão saiu alto porque eles assistem BMC. Você não vê isso no dia a dia. O leilão do título hoje saiu mais alto. Você não vê em nenhum outro local. Então, como eles assistem BMC, eles sabem disso. Mas a parte principal é a indústria de fundos. O cara que está lá fundo de ações, ele sabe, caceta, maluco, 11 varadas saiu o leilão de tal. Esse tesouro direto vai subir de hoje para amanhã. Eu vou tomar mais resgate. Quer ver que eu vou tomar mais resgate? Deixa eu começar a fazer um caixa. Então, o cara do fundo de ações, ele já está com medo de um possível resgate e já começa a fazer um pequeno caixa, deixando um pouquinho mais de dinheiro em caixa. É tenso, mano. Eu já fui gestor. Você tem que, às vezes, pensar antes do cotista pensar. Ô Cabral, você respondeu isso daí outro dia, esqueci. O fundo, ele entra nesse leilão primário ou é só... Pode. Pode também. Só quem pode digitar no sistema do governo são instituições financeiras. Só, mas então dentro das instituições financeiras, fundo pode. Tá. Imagina o asset do Itaú que entrar no leilão. Tá. Ele provavelmente vai usar corretora e não banco, para não ocupar espaço. Tá. Porque eu tenho um limite de propostas. Aí ele chega na corretora, corretora, eu quero tanto aí, entra para mim? Então pode. O GANI pode entrar. O problema é que você tem que ter alguma instituição financeira que entre para você. Eu não consigo, nem o Felipe, nem o Morales, que a gente vai chegar lá com R$550 e vai tomar um murro. Aí você chega lá, sobrou 20 milhões esse mês, tem como entrar para mim? Eles vão lá e entram. Certo. Né? Comentário do Gani. Tá certo. Me tira uma dúvida. No caso, por exemplo, do FONC, existe uma possibilidade dessa tensão entre os dois países influenciarem nessa questão do FONC? Boa pergunta. Tem. Eu acho que tem, porque do tipo, se esse negócio pegar pesado, o quanto estica petróleo? O quanto esticando o petróleo, o quanto isso pode ser inflacionário nos Estados Unidos. Em paralelo a isso, em momento de guerra, todo mundo procura franco suíço e libra. O quanto o dólar pode se desvalorizar perante a outras moedas. Então, no caso, aí o real também desvaloriza, como diz Gani, né? A fórmula inverte, né? O dólar fica mais fraco, não quer dizer que o real vai ficar mais forte. O real também fica mais fraco. É uma coisa meio doida para você explicar, mas acontece. Então, essa guerra pode, não estou dizendo que é default, aumentar o preço do petróleo, a gente já está enxergando isso. Aumentar mais, causar inflação de energia nos Estados Unidos. Causando inflação de energia, dependendo de como for a fuga de moedas para a Libra e para franco suíço, não estou dizendo que vai acontecer, mas em outras guerras já aconteceram, desvaloriza o dólar perante moedas pares grandes. Aumenta a inflação, aí fica na cabeça do FONC. E aí, tenho que pegar mais pesado ou isso é tipo uma inflação voo de galinha, acabou a guerra, normaliza? E além do que, Cabral, também uma parte da indústria nos Estados Unidos começa a ficar aquecida, né? Porque vai vender alimento, vai vender armamento, vai vender, né? Você tem toda uma indústria da guerra, né? Que acaba sendo demanda também. Então, tem como diz Legião Urbana, a guerra gera emprego, aumenta a produção. Uma guerra sempre quente, forte ou fria, coisa assim. O senhor da guerra. Então é isso, pode. Quer dizer que vai acontecer? Não sei, mas poder pode. Somente energia. Boa. Você falou de combustíveis aqui, eu lembrei agora desse desdobramento aí da PEC dos combustíveis, que eu abri aqui o market falando, que o Lira e o Pacheco, como você costuma dizer, Cabral, eles decidiram que o texto aí da PEC teria que ser consensual, aí, aprovado nas duas casas para dar mais rapidez. E eles adiaram para a semana que vem a discussão. Deveria começar essa semana a discutir e adiaram para a semana que vem. Já virou uma novela? Pode ir. Desculpa, eu estava lendo o negócio. Cada vez, gente. Vai primeiro o Gani.
Pra Eu a acho cabeça que já fechar é na uma minha novela cabeça. desde quando foi criado isso daí. É um problema, a gente não sabe o desenrolar. Tem outro, eu li outra notícia dizendo de subsídios agora para transporte público, né? Também para ônibus, enfim. Então, e liberação de crédito, enfim, ano aí de eleição, aumentando esse populismo fiscal aí, tanto o Executivo quanto o Congresso Nacional querem gastar mais por razões óbvias, é ruim aí para o mercado, ruim para a sociedade. Cabral? A única notícia que pode ser boa no meio dessa sequência de notícia não boa é que se virar medida provisória tem possibilidade de veto de Bolsonaro, né? Se transitar como PEC, ele só vê e fala, ok, segue a vida. E isso era o que o Ministério da Economia queria desde o começo. Nós chegamos a conversar uma vez com o Eric aqui, uma desses papos do ano, da dúvida se era PEC ou medida provisória. Ele achava que naquele momento a verdade. PEC estava mais forte, mas o sonho do governo era provisória. Pode ser que saia via medida provisória. Então, mas a informação, né, o Cabral, é que Lira e Pacheco, eles estão querendo algo consensual ali, né, juntar os pontos iguais das propostas, e tem proposta que veio do próprio governo, né, da Casa mas Civil foi lá. medida... Então, assim, teoricamente, acho que esse tempo que estão esperando aí é para sentar um com o outro, senta com o governo, bate um papo, fala, ó... Porque a argumentação é o seguinte, não adianta passar uma na Câmara, uma no Senado, depois vai, depois que volta, cruza, depois volta, não vai nada. Não dá em nada, vai pro governo, o governo veta. O negócio vamos chegar redondinho com o negócio certo, aprova nas duas, o governo aprova e faz o negócio acontecer. Até porque não tem tempo hábil para ficar indo e voltando, daqui a pouco já para tudo e não tem mais o que fazer, né? Então, minha percepção é essa. E fora que PEC precisa de mais votos, né? Medida provisória é mais prático. O único problema da medida provisória é que a força de lei é frágil, né? Então ela caduca depois de um tempo, né? Então tem que ser aprovada ali para converter em lei. Ela é mais frágil, a PEC não, né? Mas é mais difícil de aprovar. Isso aí. Boa. Antes, a gente vai voltar também ao assunto da Rússia com a Ucrânia, porque a gente vai conversar com a Carla Argenta, que é economista-chefe da CM Capital. Antes de chamar a Carla, eu queria falar ainda sobre a informação ainda de Brasília, de que a equipe econômica está preparando aí um pacote de crédito de 100 bilhões de reais. A ideia é do Paulo Guedes, aí de lançar na semana que vem, mas ainda não está muito claro de onde vai vir esse dinheiro aí, que é para os micro e pequenos empresários. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso e se tem dinheiro para isso, né? Então, vai ser via BNDES? Não se sabe ainda, né? Provavelmente vai ser via BNDES. Então, toda essa expansão do crédito, ela tem um custo fiscal, né? Então, a questão é essa. Evidentemente que o crédito ele tem efeitos benéficos para a economia, pensando aí no pequeno e médio empresário, que tem mais restrição de capital junto aos grandes bancos. Agora, tem que saber da onde vai vir esse dinheiro e o quanto que vai ser a diferença do spread entre a taxa de mercado para essa taxa subsidiada. Porque assim, não tem almoço grátis, alguém está pagando por isso, quem vai pagar por isso é a própria sociedade. O que me preocupa sempre é o quanto que isso vai afetar a questão fiscal, de onde que vai vir esse dinheiro. Eu acho que ainda é cedo, né, para ter aí uma clareza se a medida é boa ou é ruim, mas a questão fiscal é um ponto de atenção. Cabral? Concordo. Minha curiosidade é de onde vem 100 bi. Só isso. Tá fácil arrumar, né? Naquela conversa lá da PEC dos precatórios já foi um auê para arrumar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Da onde vem? Agora, da onde vem o 100 bi? Pois é, né? Não que os empresários não 20, precisem né? de um empréstimo, né? Precisem bastante. Quanto que era? Era 20 bi, né? O quê? 30, eu acho. Era 30, PEC, né? 30 bi. Era 30, né? Na PEC era o seguinte, eles tinham que pagar 59 bi, o governo estimou 59 bi, aí a justiça falou, não, é 89 bi, a gente precisa de 30 bi a mais, né? Isso. Aí o que eles fizeram? Eles falaram, bom, vamos colocar um subteto para o pagamento dos precatórios, ao invés de 89, 45.
A gente só paga 45. Então, quanto é que já sobrou? 89 menos 45, 44 bi, certo? Falou, bom, já ganhamos 44 aqui, vamos mudar a regra de atualização do IPCA para o teto dos gastos. Ao invés de ser julho a junho, vamos fazer o ano completo, né? De mesmo período, só que agora de janeiro a dezembro. Como a inflação de 2021 foi maior do que essa inflação de pedaço de 2020 e pedaço de 2021, o governo ganhou mais 62 bi nessa. 62 mais 44, 106 bi de espaço no orçamento. Então, tá sobrando. Tá sobrando. Que beleza, que beleza. Vamos lá então, gente, vamos trazer aqui o nosso quinto elemento, que é a Carla Argenta, que é economista-chefe da CM Capital. Ela já está aqui com a gente, vai integrar agora a nossa trupe. Carla, seja muito bem-vinda aqui ao BMC Market. Muito boa tarde para você. Obrigada, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá, então. Só um detalhe antes do Daniel começar. Diga. Desculpa aí pelo Gani, pela piada aí do movimento ucraniano. Você Desculpa, riu, Carla? Ela tava não, ela fez assim com a cabeça do tipo, meu Deus do céu. Meu Deus, eu vai. Sei que você deve Continuando estar o programa até com da família. dificuldade de começar o programa, porque o ataque de riso que você deve dar não foi brincadeira, né? Imagina. Tadinha. Vamos, coitado. Nada, Ficou sem papo. Vou terminar isso. Achei ótimo. Obrigado. Vamos lá, então. Carla, eu queria começar, então, falando da ata, né, da reunião do Comitê de Política Monetária, né, o FONC, e o documento demonstrou aí uma preocupação com a inflação e sinalizou aí um aperto monetário mais acelerado, né, como o aumento dos juros, caso os preços aí não retrocedam. Eu queria saber como que foi recebida essa notícia pelo mercado. Olha, de modo geral, o mercado ele tem reajustado suas expectativas em relação à política monetária norte-americana de uma forma muito rápida. Então, o que é esse consenso, ele tem modificado com uma certa velocidade também, tá? E é importante a gente lembrar que existe uma defasagem muito significativa entre o comunicado e a ata. E passou muita água por baixo dessa ponte de lá para cá, tá? Inclusive, nós tivemos a fala do Bullard, que é o mais hawkish dentre todos os membros componentes do FONC, tá? Dos votantes e dos não votantes, dos membros fixos e dos membros rotativos. E a fala dele, logo após o CPI, reprecificou o mercado inteiro de modo geral, tá? Isso elevou, de certa forma, a expectativa para o reajuste do próximo comunicado. E aí depois veio essa ata e o mercado entendeu ela até como, de certa forma, um pouco mais dovish, porque a última lembrança que você tinha era justamente essa fala do Bullard. Mas, de fato, de modo algum, isso é um movimento dovish. Na verdade, o que a ata fez foi ratificar o que o mercado tinha desenhado antes mesmo dessa divulgação e apontou para um reajuste de 0,5, que é bem expressivo. Se a gente retornar um pouco no tempo, 0,5 a 3 meses era a expectativa para a taxa de juros ao final de 2022. E agora eles estão considerando isso, né? O mercado e o próprio FONC estão considerando esse patamar para o primeiro reajuste. Então, de forma alguma, isso pode ser considerado dovish, e acho que esse recuo do mercado, na verdade, é um passo para trás para dar um salto muito grande para frente. Tá? A gente tem um período um pouco complicado. Legal. O pessoal pode perguntar também, Gani, Felipe, Cabral. Ô Carla, boa tarde. Como é que está aí a previsão de alta de vocês ao longo do ano? Vocês acreditam em quantas altas? Qual é a magnitude dessa alta? E quais os impactos para a Bolsa e o dólar aqui no Brasil? Bom, vamos lá. É muito diferente a dinâmica da taxa de juros norte-americana da dinâmica da taxa de juros brasileira. Tá? A gente tem que lembrar que o Federal Reserve ele tem um duplo mandato, tá? Diferente do que acontece no Brasil. Esse duplo mandato é de atividade e de inflação, e eles são muito mais complacentes com a inflação do que nós. Então, no menor movimento de recuo ou arrefecimento de todo esse processo, e vale lembrar que eles têm um horizonte relevante de longo prazo, não de curto prazo, como acontece no Brasil, eles podem mudar a tônica desses reajustes.
E tendo isso em mente, considerando que a gente está no início de 2022, nós entendemos que essa taxa de juros ao final de 2022 para os Estados Unidos possa ficar entre 1,5% e 2%. Algumas casas estão com um call muito mais agressivo do que isso, mas existe uma preocupação muito grande ainda em relação ao nível de atividade, andar com as próprias pernas, uma vez que a população ainda goza de estímulos fiscais bastante elevados por lá, diferentemente do que acontece nos outros países, e uma vez que essa inflação começa a ceder, pode colocar aí um viés um pouco mais menos conservador para a condução dessa política monetária. Então, acredito que nesse momento, algo em torno de 1,5% e 2% é condizente com as expectativas do Federal Reserve. Legal. E no Brasil, primeira coisa, você teria subido os juros tanto quanto o governo subiu? O que seria Carla no lugar de Roberto Campos? Seria até quanto? E a pergunta, aonde você acha que Roberto Campos leva? Olha, em relação ao Brasil, bom, quem está dentro do mercado financeiro passou praticamente 2021 inteiro debruçado sobre a inflação para entender o que estava acontecendo e por que essa política monetária não conseguia controlar essa inflação. E nós chegamos à conclusão que, inclusive foi um exercício que eu fiz hoje, praticamente entre 6 e 7 pontos percentuais da inflação de 2021, ela veio do mercado internacional, não veio do mercado doméstico. Tá? Aí a gente ainda tem mais uma contribuição, que ela é gerada pelos preços administrados, e, portanto, ela não sofre impacto da política monetária, ou sofre impacto muito irrisório da política monetária, e o restante da inflação, que o Banco Central consegue controlar a partir da manipulação da taxa de juros, e, portanto, do aquecimento e desaquecimento da demanda, essa inflação, que representa aproximadamente 50% do IPCA, na verdade, ela está abaixo de 3% acumulado em 12 meses. Então, por mais que o Banco Central eleve a taxa de juros com o objetivo de desaquecer a demanda interna, o ganho dele é cada vez menor, tá? Em termos propriamente ditos inflacionários. Tá? Por isso, eu acredito que talvez o Banco Central não devesse ter elevado tanto assim a taxa de juros. Primeiro, porque tem um desdobramento sobre o nível de atividade. Segundo, porque, pelo que nós temos visto desde o início do ano, não foi, de fato, eficiente essa política para contornar o crescimento inflacionário, essa aceleração inflacionária. É óbvio que no Brasil tem uma política muito restrita dessa atuação do Banco Central. Ele precisa necessariamente controlar essa inflação com base na política monetária, porque nós tivemos N problemas num período não tão distante, no passado não tão distante, que levaram ao degringolamento inflacionário doméstico. Então, esse é o mecanismo oficial e é por ele que o Banco Central tem que intervir. Mas se nós olharmos para outros países, pares e em desenvolvimento, nós vimos políticas monetárias muito massificadas e muito sustentadas por intervenções no mercado cambial. E também não é nenhuma novidade que boa parte dessa inflação ela foi gerada por conta dessa depreciação do real frente ao dólar. Se nós considerarmos aí a evolução do real desde o início da pandemia até hoje, dentre os países em desenvolvimento que têm alguma segurança, enfim, o Brasil é de longe um dos que mais apresentou depreciação. O Brasil perde praticamente só para a Turquia, que é um ponto fora da curva, e para a Argentina. Os demais países, o México, que é um bom player de comparo, teve uma depreciação inferior a 10%. O Brasil está com mais de 30%. Então, é difícil a gente falar... É fácil a gente criticar a condução da política monetária quando a gente olha para o retrovisor e vê que não deu certo, mas é difícil levar a cabo uma política diferente do que está escrito e está nos manuais e do que é, de fato, a forma de atuação da política monetária nesse momento. Então, acho que eu talvez tivesse conduzido de uma forma não tão dura como foi conduzida e tivesse utilizado de outros elementos. Ô, Carla... Deixa eu só te perguntar, ainda nesse sentido, né? A gente tem visto toda essa tensão russo-ucrânia trazendo um peso em cima do petróleo, que também foi um dos fatores bem importantes aí nessa questão inflacionária. A gente viu o minério de ferro também tendo sua parcela de, entre aspas, culpa, mas agora o minério está sofrendo uma retração ali, embora ainda esteja num preço bastante elevado. Como que esses preços das commodities, né, nessa perspectiva desse ano, nessa perspectiva desse cenário que a gente tem, pode continuar impactando nessa inflação a ponto
do Banco Central não conseguir, como você falou, arrefecer a inflação por conta dessas demandas externas todas aí que a gente está passando. Bom, o minério de ferro, ele não tem muito impacto sobre o IPCA, tá? Ele acaba atingindo o IPCA de uma forma muito mais branda, através de alguns itens que estão expressos dentro da construção civil, mas esses itens, se somados, eles sequer chegam a 2% do IPCA. Então, teria que acontecer, de fato, uma evolução muito expressiva do preço desse item para, de uma forma mais branda, ele bater no IPCA e aí sim conseguindo interferir a partir desses 2% aproximado, que é o peso dele, fazer alguma diferença para esse indicador, algo que nós vemos como muito difícil. Agora, em relação ao petróleo, as coisas são um pouco mais difíceis por dois motivos. O primeiro deles é que, se nós considerarmos apenas a gasolina, ela é quase 7% do IPCA, então é um peso, de fato, muito expressivo. E o segundo é que isso é um custo logístico. Então, para você transportar e para esses produtos chegarem nos diferentes lugares do país, esse aumento nos custos do transporte acaba chegando também, de certa forma, embora numa magnitude muito menor, até o consumidor final. Então, a gasolina ela é muito mais preocupante para fins de IPCA do que todas as outras commodities praticamente somadas. E acontece que agora nós temos uma situação um pouco complicada. Primeiro porque envolve o principal exportador de petróleo do mundo, que é a Rússia. Ela exporta aproximadamente 10% de todo o petróleo global. Então, se nós tivéssemos, de fato, um conflito que barrasse essa exportação, nós teríamos, sim, um impacto altista sobre essa inflação. No sentido oposto, nós teríamos provavelmente um aumento da produção dos países árabes, o que, de certa forma, deveria, acelerar esse preço de uma forma menos intensa. Não digo nem controlar ele, deixá-lo inalterado ou provocar uma deflação, mas acredito que acelerar ele de uma forma menos intensa. O segundo ponto é que, quando surgiram essas tensões, o preço do barril do petróleo estava na casa dos $70 por barril. E hoje ele está na casa dos 90, então a gente já teve ali boa parte dessa variação absorvida pelos mercados. É claro que é difícil dizer qual é o ponto que pode chegar, né? A gente nunca sabe, num eventual conflito, caso estão falando aí de 120, 130, 140 reais, isso seria praticamente 100% de inflação, né? Dobraria o preço, então seria 100% de inflação. O que seria, de fato, um cenário muito complicado, muito mais complicado do que a gente viu em 2021. Mas isso, sim, é muito preocupante, tá? E pode complicar a vida do Banco Central ao longo do próximo ano. Nós temos algumas medidas levantadas dentro do Congresso Nacional que podem, de certa forma, amenizar esse movimento. Inclusive, vocês estavam falando delas aqui antes, mas eu gostaria de atentar para dois pontos. O primeiro ponto é que existe um motivo pelo qual o Congresso optou por PECs, tá? E esse motivo é: uma PEC não incorre em lei de responsabilidade fiscal. Uma medida provisória, ela é questionável, então pode sim gerar uma infração para o Poder Executivo, de certa forma, tá? E isso, de forma alguma, o Poder Executivo quer. Se tem uma coisa que o nosso presidente tem medo, de incorrer em um crime de responsabilidade fiscal e acabar parando aí no mesmo pacote do que os outros governos petistas foram parar. Então, isso é uma coisa que barra qualquer possibilidade se for posta à mesa do nosso presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro, tá? E aí, como já foi levantado também, PEC é muito mais difícil de passar, precisa de 2/3 da aprovação, né? Então, nós temos um caminho um pouco difícil, que em caso de crescimento acentuado desses preços, essas medidas que estão sendo tramitadas no Congresso talvez ganhem um pouco mais de tração, né? Falando aqui das PECs, mas mesmo assim, o seu impacto ele seria amenizado e não contornado. Legal. O Carla, tem uma pergunta aqui do nosso chat, o Felipe Lippe está perguntando aqui, você acredita que o Brasil ele tem potencial de crescimento nesse ano eleitoral acima de 0,5%? E na sua análise, qual é a perspectiva de recessão nesse ano? Acima de 1% é muito difícil, eu acho que uma das variáveis mais ingratas para economista projetar é crescimento do PIB. Existe essa possibilidade, tá? Ela é uma possibilidade um pouco remota, mas ela existe sim. Quais seriam os motivadores desse crescimento superior a 1%? Basicamente, crescimento internacional. No ano passado, nós vimos esse movimento acontecer, mas ele não gerou
uma dinâmica interna própria. Por que isso aconteceu? Nós tivemos recorde de exportações, nós tivemos investimentos, concessões e privatizações não, né? Mas várias concessões que foram levadas a cabo, e isso acabou, de modo geral, não revertendo em maior empregabilidade internamente, não acabou sendo revertido em salários mais elevados, a taxa de desemprego ainda é bastante elevada. Então, para isso acontecer, nós precisaríamos criar, através desses mecanismos que já vigoram no cenário internacional, uma dinâmica interna, tá? Esse seria o grande responsável por esse crescimento mais acentuado. Se isso não acontecer, essa possibilidade cai por terra, tá? Agora, a possibilidade de recessão, acredito que ela seja até mesmo um pouco maior do que essa possibilidade de crescimento superior a 1%. Por quê? O primeiro movimento é que nós acreditávamos que em 2022 todo esse problema hídrico que nós tivemos em 2021 seria revertido. Isso parece que não deve acontecer, tá? A gente teve problemas seríssimos no sul da Bahia, problemas seríssimos em Minas Gerais, agora estamos vendo chuvas torrenciais em regiões do Rio de Janeiro, praticamente metade da produção em algumas localidades, da produção agrária em algumas localidades do Rio Grande do Sul, Paraná e até mesmo Mato Grosso do Sul foi perdida, e nós temos aí uma situação muito complicada, tá? Então, esses movimentos que levaram o PIB a apresentar um crescimento mais acentuado no período pré-pandemia, eles também não devem voltar, tá? Uma vez que nós temos a inexistência de dinâmica doméstica, que é trazida pelo mercado internacional, que deveria ser trazida pelo mercado internacional, e esses vetores de crescimento internos que não estão atrelados ao nível de atividade doméstica, e são gerados por condições naturais, não contribuem, cada vez mais factível e cada vez mais provável que nós caminhemos para um crescimento negativo em 2022, sim. Carla, você disse que dos 10 pontos percentuais, basicamente, aí de inflação, 6 a 7 a gente contratou lá de fora, né? O que daria para ser feito nessa situação, ou não tem muito o que fazer, infelizmente? Via política monetária, da forma como ela é conduzida, não existe muito o que ser feito, tá? Não tem muito o que fazer. O que poderia ser feito seria elevar essa taxa de juros a patamares tão altos, que o investidor visse o Brasil como uma possibilidade de rendimentos no mercado financeiro muito melhor do que existe lá fora. Acontece que é difícil fazer isso, porque a gente já tentou fazer isso, né? A gente tem uma das taxas de juros mais elevadas do mundo hoje, a gente saiu da casa dos 2%, e o mercado já está considerando 13% em apenas um ciclo. A gente sequer fechou um ano, né, dessa janela, a gente está caminhando para ele e, poxa, foi um crescimento absurdamente elevado. Tá? Então, uma das possibilidades seria utilizar de forma mais acentuada essa política monetária que já foi utilizada. Agora, os seus resultados, de fato, seriam esperado que eles seriam incertos, uma vez que isso já foi feito e não teve muito resultado. Tá? Então, teríamos que atacar em outras frentes. Quais seriam essas outras frentes? Políticas fiscais, basicamente, uma vez que o Banco Central não pode lançar mão de outros tipos de políticas. Que políticas fiscais seriam essas? Políticas de parceria público-privada mais acentuadas, políticas de obrigatoriedade de repatriação desses recursos que estão no exterior, que isso não ocorre hoje. Praticamente dos 60 bilhões que a gente teve de saldo comercial no ano passado, menos de 10 foram repatriados. Então, se você considerar que 50 bilhões que foram gerados no Brasil não foram repatriados, é óbvio que a gente tem um impacto gigantesco sobre o câmbio, tá, para níveis do Brasil. Então, acho que esses tipos de políticas, embora não sejam ortodoxas, não sejam consideradas positivas pelo mercado, tratando especificamente de termos impacto sobre o câmbio, elas seriam efetivas. Tá? Então, acho que talvez essa pudesse ser uma maneira de contornar esses movimentos num período que não é de forma alguma típico também, né? Períodos atípicos exigem medidas atípicas. Só mais uma rapidinho. Quanto que é o pass-through cambial para o IPCA, mais ou menos, aí que você trabalha? Olha, hoje a gente tem 33% do IPCA, que é
composto por bens comercializáveis. O que são os bens comercializáveis? São aqueles itens cuja precificação é dada no mercado externo, ou que eles têm em seus insumos produtivos boa parte que é precificada no mercado externo. Então, a gente já pode considerar que é 33%. Acontece que um dos preços administrados, que é justamente a gasolina, ela segue a mesma política e característica desses itens. Então, isso seria aproximadamente 40% do IPCA. Então, tudo que acontece lá fora impacta em praticamente metade do IPCA, o que é, de fato, bastante coisa, né? A gente não tem capacidade de frear o consumo internacional com base na política monetária doméstica. Na verdade, o 40 que vira quase 45. Porque 5% do IPCA, 10 meses do ano, ele é zero, né? Que é escola, curso superior e etc, né? Então, a inflação puxou para baixo que a de educação. Puxou não, 2 vezes por ano que ele é captado. Então, esse 40 teu fica até maior. Exatamente. Legal. Carla, o Helder está fazendo uma pergunta aqui. Como que você vê o dólar agora, depois dessas quedas? Podemos ter um dólar mais fraco ainda, a 4,50? Eu acho difícil, sinceramente. Primeiro que esse movimento, ele surpreendeu o mercado de forma geral. Acho que ninguém estava esperando, né, uma queda tão acentuada, assim, sem novos fatores, como aconteceu. Tá? Esse movimento, ele foi, pelo que nós acompanhamos aqui dentro da corretora, ele foi muito gerado por aportes de fundos internacionais, fundos soberanos, de modo geral, e inclusive de alguns países do Oriente Médio. Tá? Ocorre que esses aportes, quando eles tratam de mercado financeiro e não de economia real, eles também podem ser facilmente revertidos. E como a gente está prestes a iniciar um ciclo de aperto monetário global que nós não sabemos onde ele irá parar, fica cada vez mais difícil imaginar que o real tenda a se apreciar nesse contexto. Tá? Então, acredito que o sentido do dólar hoje é frente ao real, né? Não frente às demais moedas desenvolvidas. O sentido desse dólar hoje é um sentido altista, tá? Vejo dessa forma. Boa. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho, mas eu tenho que abrir uma planilha. Então alguém vai perguntando para ela se a Capital tá bem, se ela tem ido comer ali do outro lado da rua, feijoada no sábado, porque eu trabalhei na Capital. Então se ela tem ido comer a feijoada, bora a planilha, liga. Então vou de uma outra pergunta aqui no chat. O Isaac, ele pergunta o seguinte: o Auxílio Brasil vai gerar muita inflação? Ele pode gerar inflação, sim, tá? O Auxílio Brasil, esses programas, na verdade, eles têm como características aumentar a capacidade de consumo da base da pirâmide social. Quando a gente olha para esse segmento específico da população, esse segmento específico da base de consumo, nós percebemos que o potencial dele de impacto na economia é muito maior do que se você colocasse esses recursos na mão do topo da pirâmide. Tá? Essas pessoas, elas praticamente consomem na sua integralidade os salários. Então, quando você... E mesmo assim, às vezes, a gente sabe que falta dinheiro para chegar até o final do mês. Então, esse dinheiro ele seria completamente revertido e voltaria para a economia de alguma forma. A gente já viu movimentos semelhantes quando a gente olha para um passado não tão distante assim. O primeiro movimento foi com o início do Bolsa Família. E o segundo movimento foi no primeiro período da pandemia, quando foi levado a cabo aquele auxílio emergencial que fez com que os preços internos de alimentação no domicílio disparassem, tá? Motivados por uma demanda doméstica. Então, não é difícil imaginar que, se isso voltar a acontecer, nós tenhamos também um movimento muito semelhante. Isso, claramente, é mais um vetor altista para a inflação. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você está falando que está tendo entrada de fluxo estrangeiro, alguns fundos e etc. Nós tivemos os primeiros 2 semanas de fevereiro dá 9 pregões. Desses 9, dá 9 dias úteis, deixa eu melhorar. Desses 9 dias úteis, entrou no Brasil, via Banco Central, 4 bilhões e meio de dólares. 53% desse valor foi em um dia, que foi no dia 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro entrou 2.400. A segunda maior boleta foi no dia 1º, 700.
As 2 últimos dias de semana passada já teve saída de grana do Brasil de fluxo cambial. E eu não acredito que esse fluxo cambial que está entrando pesado via Banco Central está indo para a Bolsa. Então eu acho que parte considerável de fevereiro é rouba-monte. Eu estava já dentro do Brasil, só estou mudando o indexador. Vocês estão enxergando isso também? Olha, é um movimento muito difícil de ser mapeado. O que nós enxergamos? Que em janeiro houve um movimento internacional relevante. Que movimento internacional foi esse? Sim. Redução da taxa de juros da China. Tá? Então, isso pode ser entendido como uma política que impactaria segmentos específicos da economia. E nesses segmentos, o Brasil tem muita exposição. Um deles é justo o mercado de minério de ferro. Poxa, se nós considerarmos que a Vale tem um peso risco dentro do Ibov e que o outro, a contraparte quer dizer, a contraparte não, né? Temos um movimento paralelo que também contribui para essa subida do Ibov, que é um movimento que aconteceu em relação ao petróleo. Aí nós já teríamos também um novo vetor que contribuiria para esse movimento. Então, em partes pode ser sim, esse rouba-monte, essa realocação de recursos, mas acredito que em partes nós fomos surpreendidos por esses movimentos internacionais também. Mas isso em janeiro e fevereiro eu já estou vendo isso diferente, sabia? Não, em fevereiro realmente os vetores parecem ter se tornado outros, né? Tanto que esse movimento de política monetária na China acabou ficando um pouco para trás. Então, de fato, pode ser sim uma realocação de recursos. Ô, Carla, subindo os juros lá nos Estados Unidos, você acha que isso já está no preço? Você acredita que o mercado é tão eficiente assim ou não? Ainda tem uma dúvida e poderia derrubar ainda mais as bolsas por lá e ter algum impacto aqui? Acredito que não está no preço, tá? Primeiro porque o movimento que eu já falei aqui, o consenso sobre o que deve ser a política monetária, ele tem mudado rapidamente e para um consenso cada vez mais hawkish. Então, o que está no preço hoje é algo em torno de 1,5% lá no final do ano. Algumas casas estão elevando isso sistematicamente e esse consenso pode mudar rapidamente, tá? Então, esse seria o primeiro movimento. O segundo movimento é que eu tenho dúvidas sobre a efetividade dessa política monetária norte-americana. Por quê? Porque essa inflação mais elevada, ela veio de políticas fiscais anticíclicas muito fortes, e não só de políticas fiscais anticíclicas, mas políticas de investimento de longa maturação, que geram uma empregabilidade muito alta. Essas políticas não foram revertidas, tá? Então, é difícil você pensar que uma política monetária incipiente e ainda de magnitude pequena, né, quando a gente sai de 0 e vai para 1,5, que é o que está no preço do mercado hoje, consiga, de fato, reverter esse movimento inflacionário que foi gerado por outros fatores, que não foi simplesmente por um crédito fácil, tá? Tiveram outros fatores, o principal deles é a política monetária, que, mais uma vez, não foi revertido. Então, eu vejo o Banco Central norte-americano encontrando muita dificuldade para reverter essa inflação, tá? E sendo surpreendido ao longo de 2022 com inflação elevada, pode ser que ela seja menor, desacelere, mas ainda assim muito elevada ao longo do período, e isso vai mudando o que é o consenso sobre o que deve ser a política monetária. Então, de forma alguma, penso que isso está no preço. Acho que tem muito caminho para a gente percorrer ali ainda. Legal. O Carla, começou a chegar uma pergunta atrás da outra aqui agora para você. Então eu vou perguntando o que for chegando aqui, o que puder, eu vou te passando. O Ivan está perguntando assim: na visão da Carla, quando começaremos a ver o impacto das eleições no mercado de capitais doméstico? Acredito que esse movimento deva acontecer assim que as candidaturas forem efetivamente regulamentadas e legalizadas, né? Esse processo acontece em abril, se eu me recordo bem. Até lá, nós temos algumas especulações sobre o que deve acontecer, mas não tem nada certo. Esses presidenciáveis, eles sequer podem falar como candidatos porque eles incorrem em crime eleitoral. Então,
apesar das pesquisas terem começado a serem divulgadas em um período muito mais cedo do que nós estamos acostumados a ver, o clima de fato tende a pegar fogo a partir do momento em que os presidenciáveis forem lançados efetivamente e que eles tiverem seus planos de governo nas mãos. Isso deve acontecer a partir de abril. Boa. O Felipe Lippe faz outra pergunta aqui. Como que você analisa, Carla, a viagem do presidente para a Rússia e a Hungria na questão de expandir a parceria econômica? Na verdade, a questão diplomática ela é muito importante e ela é muito mais relevante do que a questão econômica quando nós tratamos dessas conversas bilaterais, né, entre Brasil e Rússia. Se nós olharmos para a balança comercial, para os investimentos que vêm da Rússia para o Brasil, são irrisórios perto do que a gente recebe das outras partes do mundo. Mas o Brasil ele consegue exercer ou, de certa forma, dar eco ao seu poder geopolítico por meio das interações que ele tem com a Rússia e, de forma menor também, com a Ucrânia, tá? Mas a Rússia é mais importante nesse papel. Então, acredito que essa viagem ela tenha muito mais capacidade de trazer algum melhoramento nas relações geopolíticas do país, na forma como isso está sendo conduzido, a relação internacional, enfim, a diplomacia brasileira, do que propriamente dito com desdobramentos de atividade econômica ou na esfera econômica propriamente dita. Boa, eu tenho mais pergunta aqui do John. O John está perguntando aqui, pode o real desvalorizar com o aumento dos juros nos Estados Unidos? Não só pode, como deve. Aliás, é o que nós esperamos que aconteça, tá? Não esperamos que aconteça no sentido positivo, é o que nós esperamos que aconteça porque macroeconomicamente, de acordo com os manuais, esse é o movimento que se espera que aconteça, tá? Então, esse é um movimento que deve acontecer, sim. Ô Carla, você falou bastante aí em relação à política fiscal, tendo um efeito sobre a inflação, e houve uma política fiscal ultra expansionista em toda a parte aí do planeta por conta da pandemia. Os governos gastaram muito. Você acha que isso pode trazer algum impacto mais severo a médio e longo prazo, algum risco aí sistêmico? Sim, acredito que possa trazer sim. E um desses movimentos que a gente já começa a mapear é justamente no mercado energético. Por quê? A pandemia criou uma janela de oportunidade. Que janela de oportunidade foi essa? Políticas fiscais, políticas de gastos dos governos, que são as chamadas políticas fiscais, elas são populares, elas são, de certa forma, aumentam a popularidade dos presidentes, tá? Essa expectativa, esse anseio já existia fazia algum tempo, mas não existia uma janela de oportunidade para que isso fosse feito, tá? Inclusive, já havia sido levantado o objetivo, o foco, onde seria aplicado esse dinheiro, que é uma mudança de matriz energética para uma matriz energética mais limpa, sustentável e verde. Uma vez que surgiu a pandemia e criou-se essa janela de oportunidade, esses investimentos, mais uma vez, de longo prazo, foram levados a cabo. Ocorre que os investimentos na matriz energética atual, que é amplamente, fundamentada sobre petróleo e matrizes energéticas altamente poluentes, deixa de receber investimentos nesse período. Então, a gente tem uma espécie de delay nesse processo, que não deve existir na magnitude que deveria existir o principal insumo energético ao longo desse processo, porque essas empresas deixam de receber investimento, porque é esperado, né, que elas de fato sejam substituídas por outra, enquanto essa matriz, que é a matriz preferida, ela não está num processo de maturação satisfatório ou capaz de atender essa demanda crescente por energia. Então, esse processo, sim, ele deve existir e acredito que ele comece, inclusive, por meio desse movimento que eu acabei de frisar. Boa. O Helder tem uma pergunta aqui. Ele está falando, Carla, o Brasil não atrairia mais fluxo de dólar, visto que o Brasil fez diversas reformas para privatizar outras empresas e deve continuar com as reformas? Pois deveria atrair, sabe? Eu também estava esperando isso, mas não foi o que a gente viu.
Se nós considerarmos os dados de investimento direto no país, investimento estrangeiro direto no país, acumulado nos 12 meses, a gente percebe que está num dos menores patamares da série histórica, mesmo com todas as parcerias públicas privadas levadas a cabo. Esse montante é inferior a 50 bilhões acumulado nos últimos 12 meses. A gente já teve períodos em que ele ficou muito próximo dos 70 bilhões, tá? Se a gente considerar a primeira metade ali da década passada, tá? Então, esse é um movimento que também nos chama muita atenção, mas nós também levantamos algumas possibilidades pela qual ele não é maior. Que possibilidades são essas? Esses movimentos de parceria público-privada, de concessões, eles podem estar sendo arrebatados por empresas domésticas. Se esse movimento acontece, nós não temos fluxo internacional, nós apenas temos investimentos nacionais mudando de setor, ou seja, em vez de serem investidos na produção de bens duráveis, eles podem estar migrando para investimentos em infraestrutura. Mas esse dinheiro ele continua restrito, sendo gerado e alocado dentro do próprio país, e talvez esse seja o motivo pelo qual nós não estamos vendo esses movimentos sobre o câmbio. Legal. Tem uma pergunta aqui do Léo, aquelas perguntas de fogo no parquinho aqui pro chat. Então, vou jogar para você, Carla, espero que você consiga responder. O Léo pergunta o seguinte: como ela vê um possível governo Bolsonaro ou Lula para a economia? Qual que seria melhor? Por sua conta e risco agora, Carla. Qual seria melhor? Olha, Tem 2 pontos importantes que a gente precisa levantar. O governo Bolsonaro, provavelmente, ele seja uma extensão do que a gente já viu até aqui. Tá? E dentro desse contexto, claro que a gente teve uma pandemia no meio do caminho, mas dentro desse contexto, o nível de atividade ele não foi satisfatório e a inflação foi elevada. Precisaríamos ter alguma mudança na forma de condução dessa política econômica, fiscal, de modo geral, para que nós tivéssemos um crescimento maior. Em relação ao Lula, a grande pergunta que o mercado se faz: com qual Lula a gente está lidando? Pelo que nós temos visto, e o fato dele se aproximar de forma muito intensa do Haddad, do Haddad não, desculpa, me fugiu o nome, o possível vice-presidente dele... Alckmin. Alckmin, exatamente. O fato dele se aproximar do Alckmin nos leva a entender que ele esteja, talvez, tentando trazer elementos, percebam na sutileza do que eu estou falando, tentando trazer elementos do Lula 1 para dentro desse governo. Mas todas as falas do próprio Lula são falas muito mais próximas do Lula 2, tá? O que isso significa? Significa que nós teríamos gastos do Estado maior num período curto, com a intenção de fazer uma política anticíclica, e nós não sabemos se esses gastos seriam revertidos, se essas políticas seriam restritas a um período anticíclico ou se elas se transformariam, como aconteceu depois que a Dilma entrou, numa política de Estado, tá? Então, acredito que no momento T0, para nível de atividade, eu não estou dizendo que isso é sustentável e que isso é positivo para a economia. Eu estou dizendo que no momento T0, para níveis de atividade e indicadores econômicos, talvez uma política com o Lula à frente do país, ela entregasse resultados melhores. Agora, no médio e no longo prazo, não tem como saber. Boa. E uma terceira via seria melhor para o país ou pior? Qual a terceira via, né? Essa também é uma grande pergunta que a gente se faz. Nós temos aí vários nomes e alguns deles, bom, o próprio Ciro Gomes é o nome da terceira via e, na verdade, ele, dentro do espectro político, ele está muito mais à esquerda do que o próprio Lula, se você olhar para as ideias econômicas propriamente ditas do Ciro. Tá? Ele é um cara muito mais interventista, mas ele tem ideias de intervenção na esfera econômica muito maiores do que a do próprio Lula, tá? Então, dentro dessa terceira via, acredito que nós tenhamos algumas ideias positivas sim, mas é aquela coisa, nós nunca vimos efetivamente
essas pessoas à frente do Estado, à frente de uma esfera nacional, em alguns casos nós vimos elas à frente de poderes executivos e regionais, mas é difícil você fazer alguma prospecção, alguma projeção de algo que você não tem sequer uma mínima série histórica para dizer o que possa acontecer, tá? Então essa eu vou sair pela tangente, porque eu realmente não faço ideia do que seria no caso de cada um desses enfim, possíveis presidenciáveis vindos da terceira via. Legal. Carla, agora sim eu vou fazer uma pergunta do Nicolas, ele repetiu a pergunta aqui 300 vezes, mas como a gente estava falando de Brasil, Nicolas, agora sim eu vou para a sua pergunta, mas eu não deixei a sua pergunta de lado, não. O Nicolas pergunta o seguinte, ele quer saber sobre a Índia, que agora virou o bicho-papão dos emergentes, se a Índia tem condições de fazer o que a China fez nos últimos 30 anos. Bom, tem uma diferença muito significativa entre Índia e entre China. A China, primeiro que ela é um país que não é um país com políticas econômicas liberais, ela é um país com políticas econômicas muito bem desenhadas, altamente interventistas, e os indicadores acompanhados pelo Estado da China são diferentes do que os indicadores que são acompanhados pelo restante do mundo. Vou dar um exemplo aqui. O principal indicador que eles acompanham é a taxa de emprego, tá? Não é PIB, não é inflação, tá? É esse o principal indicador acompanhado pela China. Por quê? Porque enquanto eles tiverem uma taxa de emprego ou uma taxa de desemprego elevada e satisfatória, a população não se rebela e aceita a condição em que eles estão. Esse é o principal indicador da China, tá? Ponto. E todo esse processo ele foi amplamente calcado sobre uma produção industrial crescente. A Índia, ela tem um processo diferente, ela é um país onde vigora o setor terciário, eles são muito fortes em serviços, é uma dinâmica completamente. A forma como o Estado conduz as políticas é outra. Então, embora esse crescimento acentuado, de fato, ele já venha de algum tempo, né, não é um crescimento recente, é muito difícil identificar uma dinâmica semelhante, uma vez que o motor de cada um desses países é completamente diferente. Não vejo a Índia traçando o mesmo caminho da China, e se ela fizer isso, ela vai ter que encontrar meios próprios que nunca foram vistos em nenhum outro país, tá? Nenhum outro país se desenvolveu de uma forma acentuada, lançando mão ou dinamizando sua economia por meio de serviços. Isso sempre aconteceu por meio da indústria, tá? Em períodos diferentes e em regiões diferentes. Então, teria que ser, de fato, uma mudança muito significativa dentro de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente já viu, para a Índia alcançar o patamar da China e se tornar esse grande motor. Perfeito. Carla, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Market. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, pelas opiniões e volte mais vezes. Brigadão. Obrigada eu, pessoal. Estou sempre à disposição, sempre um prazer para aqui conversar um pouquinho com vocês, discutir um pouquinho sobre sistemas espinhosos e não tão espinhosos assim. Isso aí, pessoal. Até mais. Muito bem, valeu. Valeu, obrigado. Valeu, é isso aí, gente. Essa foi a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, participando aqui do BMC Market. E antes de voltar com toda a trupe, vamos dar uma olhadinha então nos números do mercado nesse momento, só para ver como é que a gente está com o Profit Pro da Nelogica. Vamos dar uma olhadinha então os números agora do Ibovespa que vai caindo agora 1,03% aos 113.996 pontos. Liderando aí as baixas, você vê aí a Companhia Siderúrgica Nacional com 4,60%, a Gerdau está aí com menos 4,37%, Gerdau Met com 4,16%, a Vale também com queda aí de 4,06%, Ezetec com 3,65%, CSN Mineração também caindo 3,61%, Usiminas também recuando, assim como Via, Embraer, Bradespar, Cash 3, Melios caindo também, Cirela, Gol, 3R Petroleum também. Entre as altas aí você vê liderando aí os números aí do nosso mapa do calor do Profit,
A TOTUS aí com alta de 5,88%, tem Energias BR com mais 3,98%, Marfrig com 3,62%, Carrefour com 3,50%, Natura 3,20%, Sul América 2,75%, e aí você vê também nos números positivos Açaí, Ipera, Pets, a Vivo também, Qualicorp, BTGP, JBS e também a Rumo. E o dólar? O dólar agora está subindo 0,49% aos R$ 5,17. Vamos trazer de volta o pessoal aí, porque o Cabral trouxe também aí uns gráficos importantes de... Leilão do título público que teve hoje. Muito bem. Tradicional leilão de quinta, que é LTN, que é aquele título pré-fixado que os juros é somente no vencimento, é o principal de volta, e a NTNF, que é o primo da LTN, só que tem cupom a cada 6 meses. E o mercado pediu taxa. Em todos os vencimentos de hoje foi a maior taxa do ano. Ah, o ano é curto? Ok, o ano é curto, mas já tem 7. Então, nesses 6, não sei se são 6 ou 7, põe a figura aí para mim, por favor. Põe a tabela. Aí na tabela eu olho. Não lembro se são 6 ou 7. 7 leilões. Foi a maior taxa do ano. Então, LTN, primeiro, esse é um título que gringo, banco, todo mundo acaba comprando um pouco. Podemos ver que a abril 24 já está beirando 12%, 11,98. Há 2 semanas atrás era 11,24. Coisa boa que ele vendeu quase tudo que ele queria, 98%, tá? Então, se forem ver, foi o segundo melhor leilão do ano em volume financeiro para a LTN. O que eu quero mais falar é a tabela 2, a NTNF, por favor. A mesma tabela, a parte 2, essa. A NTNF, o que acontece com ela? Ela é um papel que tem fama de ser papel de gringo. Por que ela tem fama de ser papel de gringo? Porque mensalmente o Tesouro Nacional divulga o estoque desse título e quem é o dono, mas não dizendo se é Felipe, Alexandre, Daniel ou Gani, dizendo se é pessoa física, se é gringo, se é banco, quem é. E há um bom tempo, entre 45% a 50% da NTNF está na mão de gringo. Isso já não é de agora, não. Isso já tem uns bons e bons anos. E o que eu acho que particularmente aconteceu hoje, tá? Eu acho que aconteceu o seguinte, ontem durante o dia, é muito comum, na véspera do leilão, então isso acontece na segunda para o leilão de terça e na quarta para o leilão de quinta, o Tesouro Nacional ligar para os dealers, que são os bancos que mais atuam no mercado, e perguntar para eles o seguinte, e aí? O que vocês estão vendo para leilão para amanhã? Está tendo demanda, não está? O mercado está olhando para quê? Um bate-papo. O mundo faz isso, o Fed faz isso, o mundo faz isso. Aí o que os bancos provavelmente falaram ontem? Olha, tô tendo entrada de gringo. Gringo está querendo comprar NTNF. Pode pegar pesado que eles vão raspar a fila. Então, hoje foi o segundo maior leilão do ano em título de NTNF. Se nós somarmos LTN com NTNF, os dois, foi o maior leilão de pré do ano, 7,6 bi. Quer dizer, o governo nos 7 leilões do ano nunca captou tanto de forma pré. E tem um detalhe aí nas sublinhas que você não consegue enxergar aí sozinho. O que acontece? Hoje, umas 11h40, 11h45 da manhã, eu falei com o pessoal da Renascença, que é uma das principais distribuidoras de mercado financeiro para a renda fixa. E eu perguntei para eles, vem cá, qual é o consenso? O que vem a ser o consenso? Várias corretoras fazem igual, inclusive a Capital, onde a Carla trabalha. Eles vão a mercado e perguntam para os bancos o seguinte, que preço você acha que vai sair o leilão? Aí todos os bancos dizem o preço, isso acontece entre 11 e 11h30, quando dá umas 11h30, a Renascença vem a público e fala, olha, pelos bancos, sem citar nenhum nome de banco especificamente, eu acho que o leilão vai sair entre preço 1,2, 3,4, 7,8.
e põe isso público. Quando a gente olha o leilão de hoje, especificamente o janeiro 29, que saiu a 11,5378 e ele foi vendido de forma integral quase 2 bi, a taxa que ele saiu foi menor do que a taxa do consenso. Qual é a conclusão minha, Cabral, ao pegar uma informação dessa? Que gringo ligou para o banco hoje, 11h25 da manhã, e perguntou o seguinte: vem cá, o que o mercado está dizendo de consenso? O mercado está dizendo que deve sair esse título a 11,55, a 11,56. Então faz o seguinte, manda lá a 11,53 que eu quero pegar esse leilão integral. Então significa que, na minha interpretação de quem acompanha leilão há muitos e muitos anos, que a NTNF hoje teve encomenda e provavelmente na LTN também. Só que a LTN provavelmente é encomenda da indústria de fundos, já que renda fixa está captando. É que eu não estou fazendo o 710 aqui, né? Porque lá no diariamente, que no 710 eu ponho aquela tabela da Ambima. A renda fixa está captando como louco. Entendeu? Então eu acho que o leilão hoje foi... Primeiro, o leilão hoje é um fato, maior volume do ano. Leilão hoje tem outro fato, a taxa mais alta do ano. O que pode estar por trás disso? 2 grandes encomendas envolvendo NTNF na visão de gringo e LTN na visão de local, ok? Isso pode ser uma possibilidade de entrada de fluxo semana que vem financeiro. A gente acompanha isso na quarta, quinta e sexta, como é que está o volume de entrada de gringo para a Bolsa, tá? Então, sim, gringo está vindo pegar juros no Brasil a quase 12 ao ano. Então, é isso que eu queria falar dos leilões de hoje. Boa, Cabral. Acho que não vai dar tempo de falar das DIs, né, Cabral? Acho que a gente já está com 3,27 sobre os DIs brasileiros na máxima do dia hoje. Aí tem a mistura um pouco de o mundo tá estranho, o mundo não tá bem, com possibilidade de problema lá do fiscal, e aí vai ser MP, vai ser PEC, vai ser... Quer olhar o gráfico aí na tela? Você tem um problema que tem que ver comparativo, né? Vamos ver. Põe o Profit aí, pessoal. Vamos ver se dá para Você tem comparativo? Que eu digo... Porque só o de hoje eu não consigo concluir. Tem que ser tipo assim, o de hoje de uma semana, o de hoje de ontem, o de hoje de um mês. Coloca lá que a gente dá uma olhada. Tá no Profit. Isso aí, legal. Vê se você quer... O problema é saber o que é o que, né? Você quer o dia, semana ou mês? O problema é cor ali, ó. Aí, vai. Esse aqui... Esse é o de hoje. É de hoje. Esse é de hoje, isso. Ok, você tem tipo ontem, uma semana atrás. Da semana tem ali, ó. Tem a semana aqui. Então marca a semana. Só os dois já tá bom. Já tá bom. Agora só me diz, hoje é o laranja e a semana é o azul. Isso, Tá, o laranja olha... conhecido como vermelho. Então Isso. caiu, né? Olha que coisa doida. A curva caiu, só que o título subiu. Então, conclusão que eu posso ter, falta de liquidez nesse gráfico. Esse azul pode estar exagerado. Ele pode não ser que tenha sido esse valor tão alto semana passada. Por falta de liquidez, o que é falta de liquidez? Você está montando um gráfico com não obrigatoriamente informações do mesmo minuto. A informação distorce. Um pregão de 9 da manhã a 6 da tarde. Se eu pego um dado de 10 da manhã e outro de 6 da tarde, pode ser outro mundo, entendeu? E ó, eu acho que... Deixa eu ver esse 11,45. Deixa eu abrir meu Profit aqui. Eu tô achando esse 11,45 baixo demais. Essa ponta longa aí. Dei aula. Vamos aqui. Ó, pra você ter ideia, o mais longo ali é o quê? É que eu não consigo... o azul, você tá falando? Não, deitada. A data deitada mais à direita. Você quer saber o quê? Desculpa. A data deitada é essa daí, lá embaixo. Qual é a data? Deixa eu ver aqui. Lá embaixo, desce, 28 desce, de 12 desce. 2034. Ó, 2034 agora... Ah, não tem um 34. O 33 está saindo a 11,61. Então, tá, eu acho que esse gráfico aí, ele tá poluído de algum número que não tá tão confiável assim, tá? Eu acho que essa ponta longa, mas se você for ver a ponta curta, até onde tem liquidez razoável, que é quando desce a montanha, o laranja que é hoje tá maior do que uma semana atrás.
O mercado está mais estressado agora do que até uma semana atrás. O problema para frente, eu particularmente acho que aquele azul para cima está exagerado no dado com horário diferente, e o laranja para baixo também está exagerado, dado em horário diferente. O que é horário diferente? A liquidez foi pega uma informação 11 da manhã com outra de meio-dia. Aí dá a impressão que a ponta longa está melhorando. Ela não está melhorando. Esse dado aí está poluído, entendeu? Mas por que está estressando? Possibilidade de medida provisória, possibilidade de juros mais forte nos Estados Unidos, encomenda de gringo, então encomenda de gringo o pessoal está jogando juros para cima e etc. Fluxo para renda fixa ainda está vindo. Para a bolsa eu já estou começando a ficar com dúvida. Ah, Cabral, mas todo dia, pode tirar o gráfico se quiser, por favor. Mas todo dia está tendo fluxo de entrada para a bolsa. São 68 pregões, 40 varada pregões, que é crédito. Mas para mim esse dinheiro parte já está aqui dentro. Se parte já está aqui dentro, até onde vai essa grana? Mas não dá para saber quanto também. É. Não dá para saber quanto que o dinheiro não é carimbado. A gente só consegue descobrir isso uma vez por mês. Quando o Banco Central divulga o relatório mensal. Isso vai ser lá para o dia 10 de março, mais ou menos. Então aí ele detalha, o Banco Central abre a conta. Mas se você fizer por aproximação, eu não estou acreditando que está tendo saída de renda fixa do Brasil. Que o fluxo de renda fixa é negativo. Então, se o fluxo semanal financeiro foi menor do que o de bolsa, é porque o dinheiro já estava aqui dentro. Então, o que eu estou querendo dizer? O que aplicou em bolsa semana passada no Brasil, 1,5 bi. O que entrou de fluxo cambial semana passada no Brasil, 600 milhões. Então falta 900. Eu não acredito que tenha saído 900 de saída de renda fixa, saiu do Brasil com esses juros a 12, com esse leilão de hoje. Então qual é a minha conclusão? Já está tendo dinheiro novo. Ah, e para quem aplica bolsa? A bolsa pode subir? Pode. Petrobras, Vale pode subir? Pode. Mas olhando para o real, a gente pode começar meio que empacar. Nada impede de Brasília ajudar esse real ir para 4,90. Nada impede dos Estados Unidos ajudar esse real ir para 4,90. Mas em relação à palavra fluxo, se não vier da renda fixa, eu estou começando a ficar com o pé atrás. Não esquecendo, quinta e sexta-feira passada, o fluxo foi de saída, tá? Financeiro. Beleza. É isso aí. Gente, já estouramos aqui, 3h32. Eu só quero falar um negócio, rapidinho. 2 segundos de... 2 segundos rápido. Respondendo alguém aqui. Quando eu estava no BTG. Não, respondendo alguém aqui. Existe dia inútil? Sim. Para o mercado financeiro, sábado, domingo e feriado é um dia inútil. Completamente inútil. Para vocês terem uma ideia, se o governo federal resolver mudar uma data de um feriado nacional que impacte em dia útil, ele tem que ter no mínimo 2 anos para não fazer efeito na dívida pública. Então significa o seguinte, se Bolsonaro resolver decretar feriado segunda-feira por um motivo J, para o setor financeiro pode até não ter B3, mas ele vai ser considerado dia útil. Senão você distorce toda e qualquer curva de juros. Não esqueça que só em dívida pública são 5 tri. Um dia é coisa pra caramba para mercado financeiro. Então, sim, para mercado de juros e para bolsa, temos dias úteis. Ano passado, Covas mudou, ano passado não, 20, vários feriados em São Paulo, tirou feriado, jogou tudo lá para aquela semana lá de abril para tentar segurar a Covid. Para o setor financeiro, continuou valendo a regra antiga. B3, a partir desse ano, mudou todas as regras financeiras, regras de pregão. Para o mercado financeiro de renda fixa, nada mudou em relação à regra de dia útil. Porque são 5 tri. Um dia é coisa pra caramba. Então, sim, acho que foi Pasquale. Mercado financeiro tem dia inútil. Valeu, Cabral. Obrigado. Gani, 2 segundos. 2 segundos? Tchau. Sobrou um ainda. Sobrou. Tchau, tchau.
Então, 1,5 segundos pro Felipe. Forte abraço. Boa! Valeu, gente. Um abraço para vocês. A gente se vê amanhã. Desculpa aí porque a gente já estourou o nosso horário aqui, mas já tem o The Trade chegando aí na área. O Cabral vai falar aí com a Bruna Seni, que é analista da Nova Futura Investimentos, chegando aí no The Trade. Abraço, pessoal. Obrigado pelas perguntas aí no chat. Valeu, um abraço para vocês. Até amanhã. Tchau.